uma parte é isso, você ter a diversificação em outra moeda, mas outra parte também é retorno, né? Porque não adianta você diversificar em outra moeda se teu retorno vai ser ruim, né? Você tem que escolher o ativo certo em outra moeda para estar fazendo um bom investimento. Acho que diversificar só para perder em outra moeda. Também. Perder em dólar é pior também. Sejam todos bem-vindos ao podcast central do REIT. Hoje nós vamos falar por que REITs são o melhor caminho para a renda eterna em dólar. E eu estou aqui com o Ismael e com o Joaquim. E hoje a gente vai começar perguntando como que surgiu o interesse de vocês em investir nos Estados Unidos. Tudo bom? Bom dia, Lucas. Bom dia, Joaquim. Fala, Ismael. Fala, Lucas. Tudo jóia? Beleza. Então, nosso interesse começou muito a investir nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo já conta essa história aqui várias vezes. Todo mundo pensa nisso, né? Porque você vai investir dinheiro, você já pensa que quer ganhar em dólar, né? Então... Exatamente. A gente vê isso aí lá na Argentina, né? Com o câmbio Blue que tem lá hoje, que tem um câmbio oficial e o câmbio do argentino de verdade, né? Que é lógico que a gente ainda não está nesse ponto, mas é sempre bom a gente diversificar, né? Em dólar. E vale lembrar também que até lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um grande professor, né, de valuation lá, que é o Damodaran. Ele fala até que o próprio americano ele teria que diversificar em moeda também, né? Então, ele incentiva o americano a diversificar em ien. Imagina isso, né? Porque o americano tem que diversificar, é engraçado. Exatamente. Ele inclusive incentiva, né, diversificação em ien, franco suíço, libra esterlina. Então, imagina, se o próprio americano seria bom para ele diversificar a moeda, que dirá para nós, né, que recebe em real, né? Então, foi a partir daí que a gente surgiu muito interesse em investir nos Estados Unidos. É lógico que quando a gente começou, ainda era bem mais difícil até abrir conta na corretora, né? Porque a gente, como não é cidadão americano, você tem que mandar documento para lá. Hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tem uma gama de corretoras aí que facilitou muito, inclusive corretora focada e voltada para brasileiro. E também mais informação, cara, porque nesse começo que o Ismael estava falando, né, eu vim muito para o investimento no exterior através do Ismael. A gente conversava antes sobre B3, né, sobre investimento na Bolsa Brasileira, e tinha grupos de Zap, e primeiro foi o interesse dele de tá investindo nos Estados Unidos. Eu fui acompanhando aquilo ali, também me chamou a atenção, né? Então, eu lembro, quando a gente começou a estudar, não tinha muito site, muita informação assim, disponível até em português. A gente foi garimpando mesmo lá nos Estados Unidos, né? E veio entendendo essa importância de você dolarizar parte do seu patrimônio. Que não bonito, né? Dolarizar, adorei. Vou dolarizar minhas coisas agora. Quando alguém falar comigo, eu vou dolarizar. Mas assim, aproveitando já esse gancho aí, me fala como é que vocês começaram nisso daí? Pra gente saber como é que começou. Cara, assim, investimento tem muitos anos que eu comecei, né? Eu tô com 42 anos. Eu lembro que a primeira ação que eu comprei eu tinha, sei lá, uns 20, né? E, sei lá, naquele tempo... no passado não tinha, aí é que não tinha informação nenhuma, e eu não tinha estratégia nenhuma, assim, eu queria comprar ali, vender daqui a 2, 3 dias, ganhar um lucro. Então, mas entrei e saí do mercado muitas vezes, né? E sei lá, a partir de 2008, 2009 que eu comecei mais com a estratégia diferente. Mudei essa mentalidade de ganho de curto prazo, entendeu? Fui estudar mais. E nesse meio tempo, com o Ismael, porque a gente se conhece também há muitos anos, né? E a gente entrou como todo mundo, entrou pela porta do investimento no Brasil. Você entra comprando ação, conhecendo as empresas brasileiras, buscando informações. A partir do momento que você vai amadurecendo no investimento em renda variável, aí que você tem acesso, né, através de canais e outros meios de comunicação, que você entende, dá também para começar a investir lá fora. Mas eu não lembro exatamente como é que foi, qual foi o ano, como é que você começou a entrar. Acontece aqui comigo, o Joaquim, é basicamente assim, o Joaquim me levou para o investimento,
em bolsa, mas eu acabei levando o Joaquim para os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. Isso é amigo, hein? Então... O cara dolarizou essa amizade. Ele dolarizou a amizade. Então, a nossa ideia foi mais ou menos isso. Quando você começa a investir no Brasil, eu acho que a porta de entrada, né, para renda variável é fundo imobiliário, porque é muito fácil de compreender. Fundo imobiliário, basicamente, o que ele faz? Ele tem lá uma carteira de imóveis, aquele imóvel ali, é lógico, vai receber o aluguel e ele repassa aquilo para o investidor ali na forma de dividendo, né? Então você acaba recebendo ali mensalmente os dividendos, que seriam o aluguel do seu fundo imobiliário. E é muito fácil de compreender, né? Porque é um imóvel. Então, a gente está aqui no imóvel, então você consegue avaliar se esse prédio que a gente está aqui agora, se ele é bom, se ele é ruim. Né? Localização, o inquilino, né? E quando você começa a investir nos Estados Unidos, é muito complicado, né? Você vai avaliar um gigante como a Apple, a Amazon. Então, à primeira vista, você chega assusta, né? Disney. Então, são conglomerados gigantescos. E aí, nos REITs, a primeira coisa que eu vi, é bem mais fácil, no começo, né? Era bem mais fácil avaliar, porque eram prédios ali, então, eram prédios de escritórios em Manhattan, apartamentos em Orlando, enfim, né? Mas, lógico que a gente está falando aqui de um mercado muito grande. E aí depois o que mais me gerou interesse foi quando eu comecei a ver que em termos de rentabilidade, por longo prazo, eles acabavam sendo melhor até do que o próprio índice geral da Bolsa dos Estados Unidos, o S&P 500. Aí sim a gente começou a montar até a relatório, a análise aqui, fica trocando um bate-papo ali nos grupos de WhatsApp. E a gente falou, só que o grupo de WhatsApp ele era muito limitado, né? Era só as pessoas que estavam ali. Falei, vamos montar. E aí acabava, tinha muita pergunta ali no em privado, e sempre aquelas mesmas perguntas, a gente falou, vamos montar um canal aí no Telegram, no Instagram, e aí a gente manda tudo para lá, quem quiser ler, e aí fica um negócio mais público, né, aberto. Massa. Aproveitando isso daí, eu queria saber o que é REITs? Cara, REITs são Real Estate Investment Trust, né? Então eu sei que é um nome um pouquinho difícil de entender, mas... Quando eu ouvi de falar de vocês, a gente chamava vocês de Central dos Haters. Eu não sei chamar isso, Central dos Haters. Vocês estavam isso é uma piada interna, agora vocês descobriram. Então quando vocês botarem o guia ouvindo, vocês podem falar, então a gente é o Central dos Haters. Não, mas não é. Mas já esclareceu o que é REITs. Pelo contrário, já dá paz. Na verdade, nada mais são do que empresas, né, que gerenciam um portfólio de imóveis. Né? Lógico que nos Estados Unidos você não tem só imóveis, você tem ali os REITs de hipoteca também, que funciona mais como uma instituição bancária, um banco que empresta ali dinheiro para financiar imóveis, comércio, enfim. Mas grande parte deles que é o que o investidor começa são os equity REITs, que seriam ali os REITs de tijolos, né? E aí você vai investir nisso. E a ideia é muito parecida, né? Na verdade, eles são bem mais antigos até do que os nossos fundos imobiliários. Enquanto os nossos fundos imobiliários surgiram ali em 93, os REITs eles vieram de uma lei de 1960, lá de Eisenhower. Então... o primeiro... E a ideia de Eisenhower nada mais é do que era o seguinte, era permitir que o investidor comum ele pudesse ter acesso ao mercado imobiliário. Porque imagina que a gente vai investir hoje com $100, né, $200, você não vai comprar nada com isso. Né? Então, para você ter um portfólio pessoal de imóveis, você vai ter que ter milhões de dólares. O que você chama de portfólio? Portfólio nada mais é do que vários imóveis, né? Porque se você tem um imóvel só, você tem uma concentração muito grande. Se aquele inquilino seu sai ali, você tem um problema. Eu estou tendo um problema desse agora, né? Eu tenho um imóvel que o inquilino vai sair e aí você acaba tendo todo aquele desgaste ali, você acaba tendo a vacância, né? O imóvel fica vago, e aí você vai ter uma despesa ali com o condomínio, com o imposto, enfim. Então o ideal é você ter uma diversificação ali de imóveis. Então, quando você monta um portfólio, que é uma sequência de apartamentos ali, uma sequência de comércios, a ideia é você diversificar e diminuir o risco de você concentrar na mão de um inquilino só. E aí isso é o que a gente chama de portfólio. E todos os REITs têm um portfólio muito grande, né? Alguns aí têm mais de 60 mil apartamentos, por exemplo. Então, e a ideia é exatamente essa, você comprar um pedacinho dessa empresa e receber aqueles aluguéis ali na forma de dividendo. E complementando, eu acho que... Então, REITs são empresas, né? As que a gente avalia são empresas que são listadas na Bolsa de Valores americanos, porque tem REITs que não são listados também. Então, como o Ismael falou, a receita principal deles vem da exploração de imóveis, então vem de renda imobiliária, e eles têm uma isenção do imposto de renda federal para poder
distribui dividendos. Então é isso, eles têm a maior parte da receita deles vem de renda imobiliária, eles distribuem dividendos e por conta disso, porque eles distribuem dividendos, aí eles são isentos do imposto de renda federal. Entendeu? Então essa é a vantagem. Até pegando um gancho um pouquinho do que vocês já falaram, por que você acha que eu devo investir nos Estados Unidos e não só no Brasil? Então, a gente vê isso aí agora na pandemia, né? O que aconteceu com a nossa moeda, né? Então, a nossa moeda é uma das que mais desvalorizou aí no mundo. Por mais que a gente imagine aqui que eu não pretendo viajar para os Estados Unidos, eu não pretendo morar fora, eu gosto do Brasil, mas a gente consome muita coisa em dólar, né? O nosso celular aí, ele é dolarizado, então independente do celular que você tem, se é um iPhone, se é um Samsung, um Xiaomi, enfim, ele vai chegar na sua mão em dólar, e a gente observa essa inflação aí desses produtos. Então a gente, para proteger parte do nosso patrimônio em uma moeda forte, é algo essencial quando a gente pensa principalmente no longo prazo, né? E isso aconteceu várias vezes, eu vejo isso, eu já estudei, por exemplo, com uma venezuelana que ela fala isso, né? Ela fugiu da Venezuela e foi para a Espanha, ela conta essa história que a família dela só conseguiu sair de lá porque eles tinham parte do patrimônio em euro. Então, se não fosse isso, até hoje eles estavam na Venezuela. É lógico que a gente não quer isso para o Brasil e eu espero que isso não vá acontecer, mas a gente tem uma parte do nosso patrimônio em outra moeda forte, sem contar também que vamos ver aqui, né? O dólar, a moeda dólar tem mais de século aí, né? Enquanto as outras moedas do mundo, o nosso real, por exemplo, surgiu em 94, né? Então a gente ainda, em termos econômicos, monetários, nós somos uma economia ainda muito recente, né? Então o ideal é a gente ter uma parte do nosso patrimônio em outras moedas também. Eu penso o seguinte, cara, especificamente como aconteceu comigo, né? Eu sou bem objetivo, investimento é para multiplicar patrimônio, é um veículo para você ter mais conforto no futuro, para você justamente tá melhor financeiramente, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que foi um estudo que o Ismael me mostrou na época, né, que a gente estava iniciando aí, foi o retorno dos REITs em relação a outros investimentos nos Estados Unidos. E eu vi, poxa, tá batendo SP500, ouro, dólar, JP Morgan, né? Petróleo, um monte de coisa, né? Eu falei, cara, então é isso que me chamou a atenção também. Você tá entendendo? Uhum. Então, uma parte é isso, você ter a diversificação em outra moeda, mas outra parte também é retorno, né? Porque não adianta você diversificar em outra moeda se teu retorno vai ser ruim, né? Você tem que escolher o ativo certo em outra moeda para estar fazendo um bom investimento. Acho que diversificar só para perder em outra moeda. Também. Perder em dólar é pior também. E assim, dando um tiro no pé. Como é que uma empresa se caracteriza como um REIT? Olha só, a maior parte dos REITs, na verdade, surgiram como empresas comuns, que a gente chama nas Estados Unidos como C-Corps. E a ideia deles é o seguinte, são empresas que geralmente elas trabalhavam ali no ramo imobiliário ou algo muito próximo, e aí elas fazem esse enquadramento para REIT. E a ideia dela é o seguinte, a partir do momento que eu me enquadro como REIT, aí eu estou livre de imposto sobre lucro. E a gente sabe, né, o quanto quem paga imposto é doído, né? Ali você tem a sua receita ali, aí vem aquele imposto, te come e aí vem o lucro. E os REITs eles têm essa grande isenção aí sobre o imposto de renda, né? Então, as empresas elas se enquadram como REITs a partir do momento que ela tem algum ativo imobiliário ali. Algumas delas a gente até comenta que algumas engraçadas, como tem uma empresa chamada Iron Mountain, que ela armazena papel, basicamente. Ela surgiu com a proposta de armazenar papel lá nos anos de 1960, mas ela fez o enquadramento com o REIT muito recentemente. E ela só conseguiu fazer isso porque ela conseguiu colocar como imobilizadas prateleiras. Então, todas aquelas prateleiras lá que guardam o papel passou a ser considerado imóvel. Um bem imóvel. Nossa. Entendeu? Então, assim, tem toda uma série de legislação lá que a empresa precisa cumprir para que ela possa enquadrar como REIT. Mas, principalmente, 75% da receita dela tem que vir de atividade imobiliária. E 90% do lucro tributável tem que ser distribuído como dividendo para o acionista. Então, essa é uma outra característica. Outra regra para você se enquadrar como REIT, né? Massa. E existem REITs aqui no Brasil?
O que a gente tem aqui no Brasil, mais próximo, né, que quando foi criado no Brasil, foi pela Lei 8663 de 1993, os nossos fundos imobiliários. A ideia é que eles fossem parecidos com os REITs, mas eles são enquadrados como fundos, né? Ou seja, você é na forma de um condomínio. Ele acaba tendo algumas características importantes, que, por exemplo, eles não podem se endividar, certo? Tem algumas fórmulas de endividamento, mas basicamente eles não podem se endividar. Eles são obrigados a distribuir 95% ali do lucro caixa deles, então é o que a gente tem mais próximo. Mas o americano, isso é interessante eles levantar, porque o americano em si, ele não considera os nossos fundos imobiliários como REITs. Tanto é que lá, para eles, REITs são empresas imobiliárias que a gente tem aqui no Brasil, como a Aliança Sonai, por exemplo, que ela não é um fundo imobiliário, mas aqui ela é enquadrada como empresa, né? E aí é lógico, ela tem que pagar toda a tributação ali que uma empresa normalmente pagaria, né? Então se você for ver assim, especificamente como funciona nos Estados Unidos, não existem REITs no Brasil. Da mesma forma, né? Achando que aqui a gente não tem REITs. Sim. E também, além dessas diferenças que o Ismael citou aí, aqui, por exemplo, o fundo imobiliário é vendido a cota, né? Então, para ele crescer, você precisa emitir mais, a administração precisa emitir mais cota, certo? Lá nos Estados Unidos, o REIT ele é vendido a ação, é uma empresa mesmo. Então, ele crescer, por exemplo, ele pode emitir dívida, entendeu? Então, tem outras diferenças, mas são diferenças significativas. Então, exatamente como os REITs, no Brasil não existe empresa que funcionam, sabe? Por isso que ele fala que o fundo imobiliário é o primo do REIT. Não é a mesma coisa, né? É bem parecido, o fundo imobiliário é inspirado no REIT, mas não são exatamente a mesma coisa. É igual, mas é diferente. Mas na teoria, então, assim, o que a gente tem mais próximo aqui no Brasil de REITs são os fundos imobiliários. Isso. Mas aí tem essas diferenças que vocês falaram. Mas quais são as semelhanças também que tem entre REITs e fundos imobiliários, já que a gente não tem REITs no Brasil? Cara, eu acho que semelhança, exploração de imóvel, né? A obrigação de você gerar receita, gerar renda a partir da exploração, né? Dos imóveis, a obrigação de você distribuir um percentual em forma de dividendo, como o Ismael falou, fundo imobiliário 95% da receita e os REITs 90% do lucro tributável. Que mais aí de semelhança que a gente tem, Ismael? Eu acho que mais a questão de explorar imóveis, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu gosto de analisar muito a parte histórica, né? Os REITs, quando eles foram criados lá nos Estados Unidos, a ideia não era criar um fundo, era criar empresas mesmo que administrassem imóveis. No Brasil, até quando aquela conjuntura lá de 1993, né? Você lembra que a gente estava acabando de sair daquele sequência de plano cruzeiro, cruzado novo, entrando no real. Então a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande. Então a ideia do nosso fundo imobiliário era até gerar mais segurança para o investidor começar a aportar nesse tipo de investimento. E eu acredito que eles foram criados, nossos fundos imobiliários, essa questão de não poder se alavancar, criados na forma de um fundo, muito em questão daquele momento histórico que se vivia ali. É lógico que hoje, né, pensando já na nossa economia, acho que seria até mais interessante outra abordagem para os nossos fundos imobiliários, mas aí eu deixo para o pessoal que fala de fundo imobiliário no Brasil, porque eu pessoalmente eu gosto muito, apesar de a gente pensar que se endividar seja algo ruim, eu já falei várias vezes, né, que o endividamento ele não necessariamente é algo ruim, né? A gente até brinca, né, que é um termo que a gente usa no mundo econômico lá para endividamento, é alavancagem. Então, o próprio Arquimedes falava, né? Me dá um ponto de apoio, uma alavanca e eu levanto o mundo. Então, uma alavancagem bem feita permite um crescimento muito forte aí de qualquer empresa, né? Massa. Você até comentou um pouquinho assim, tipo assim, você comentou a importância de investir. Mas como é que você descobriu efetivamente que existiam os REITs? Então, quando a gente começa aqui no Brasil, é muito comum a gente começar pelo... Até porque, como vocês falaram, não tinha muita informação, você precisava, não tinha. Como é que você descobriu os REITs? Então, é muito comum no Brasil a porta de entrada para renda variável ser fundo imobiliário. Porque o investidor é muito simples dele ver um fundo imobiliário. É palpável, é tangível, entendeu? Você vai investir, por exemplo, em Petrobras, em Vale, em Maxion, empresa que produz roda.
não é tão fácil da gente enxergar, né? Mas um imóvel é fácil. Você, em algum momento da sua vida, você teve que escolher um imóvel, nem que seja para alugar ou para comprar. Todo mundo precisou fazer isso. Então, a gente consegue ter alguns critérios ali na hora de avaliar um imóvel, para a gente mesmo. E a gente acaba levando isso para o mundo do investimento também. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu lembro de falar claramente assim, vou pensar aqui, o que tem de fundo imobiliário lá, né? Só que aí eu fui ver fundo imobiliário, não existia os REITs. E aí foi quando eu comecei pessoalmente a pesquisar mais sobre eles. Porque eu descobri através dele. Foi ele que me apresentou. Falei, cara, olha isso aqui. Massa. Tem essas empresas, eu até tinha essa curiosidade. Mas na teoria você pegou o mesmo caminho que aqui no Brasil a gente toma, que é começar através de fundos imobiliários, você foi falar, cadê os fundos imobiliários aqui dos Estados Unidos? Exatamente. E aí foi quando eu descobri que não tinha fundo imobiliário, né? Tinha uns REITs. Mas é interessante porque lá eles também, apesar de eles chamarem de fundo imobiliário no dia a dia, mas não são a mesma coisa. A gente até evita esse termo aqui para não confundir a cabeça de quem está começando. Que massa. E assim, obviamente, a gente está falando de dólar, já é um atrativo, né? Mas o que você acha que mais te atraiu assim, para os REITs? A rentabilidade, retorno. Então, eu acho que quando você começa a investir, e todo mundo quer investir, você quer ter retorno, né, por longo prazo. Porque é muito interessante a gente pensar naquela fórmula do juro composto, porque essa é a 8ª maravilha do mundo, né? O juro composto é o quê? É o montante, taxa e o que tem lá... O tempo. O tempo é exponencial, né? Então, a gente ainda tem tempo, né? Porque a gente ainda não está no fim da vida, mas a taxa de retorno dos REITs ela é muito, muito significativa para a gente acabar ignorando ela, né? Hoje em dia a gente acaba olhando muito para empresas de tecnologia, principalmente porque elas estão no nosso dia a dia, né? Uma Apple, porque a gente usa um iPhone, seja uma Tesla, porque todo dia está falando dela. E os REITs acabam não sendo uma parte tão significativa assim do nosso dia a dia, apesar de estarem muito presentes, né? Então a gente está aqui agora, por exemplo, conectado em uma torre de celular, muito provavelmente a gente está conectado em um American Tower ou um SBA, que são 2 REITs. Então, a nossa conversa aqui, ela está indo agora para um data center, muito provavelmente da Equinix ou da Digital Realty, que são 2 REITs, né? Então, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, armazena os papéis deles e um REIT aqui em Taguatinga, a Iron Mountain. Então, só para a gente ter uma ideia do quanto que eles estão mais próximos da gente do que a gente pensa, né? Tá tudo dolarizado. Tudo dolarizado. Massa. E assim, acho que na cabeça de quem está ouvindo, parece que só por $100 é óbvio que é uma rentabilidade maior. Mas é realmente diferente, por exemplo, vocês já citaram quais são as diferenças técnicas de um REIT e de um fundo imobiliário. Mas na rentabilidade, tem muita diferença entre a rentabilidade de um REIT e do fundo imobiliário? Ou pelo histórico que vocês veem aí, um dá mais rentabilidade que o outro? Qual que é a análise de vocês sobre isso? Porque é o seguinte, a rentabilidade do fundo imobiliário a gente pode pegar através do IFIX. E o IFIX, se não me engano, ele é de 2011. Então tem um histórico menor. O histórico dos REITs, você pode puxar um histórico bem maior. Eu não tenho de cabeça qual que é a diferença, mas a gente fez um estudo, por exemplo, dos REITs contra o Ibovespa, né? E nos últimos, nos últimos 15, 20 anos foi bem maior a rentabilidade. Né? O que acontece ali é basicamente o seguinte, os nossos fundos imobiliários, até o índice dele é muito recente, né? Então é difícil até fazer essa comparação, porque eles começaram ali por volta de 2010, 2011, e essa década a gente sabe que é uma década perdida, né? Onde o nosso PIB aí cresceu quase zero. E os fundos imobiliários, para o brasileiro, tem dado um retorno muito bom, para falar a verdade. E até melhor do que o índice geral lá, que é o Ibovespa. Mas quando a gente dolariza o IFIX, aí a gente mostra o quanto que a nossa moeda perdeu valor nesses últimos 10 anos. Apesar do fundo imobiliário crescer, a nossa moeda, em termos de dólar, joga o nosso fundo imobiliário lá para baixo também. Né? É o que a gente brinca aqui. Comparando aqui com o nosso vizinho, comparando de repente com você, a gente acaba investindo em fundo imobiliário e a gente ficou mais rico, mas comparando ao resto do mundo a gente acaba ficando mais pobre por causa da nossa moeda. Eu queria saber o seguinte, para qualquer pessoa pode investir em REIT ou tem que ter alguma especificação? Como é que eu posso investir em REIT? Qualquer pessoa pode investir? Qualquer pessoa pode investir, você precisa abrir conta numa corretora lá nos Estados Unidos, né? E por isso que
que está mais interessante hoje, porque existem... Tem os BDRs agora também, mas a gente acaba gostando mais das contas no exterior, né? Sim. O BDR você não dolariza para valer mesmo o patrimônio, né? Mas então, na teoria, qualquer pessoa, se eu quiser sair daqui agora desse podcast e investir, eu posso. Se você quiser abrir o celular agora, nós abrimos uma conta para você e investe agora. No próximo episódio, eu vou fazer um compromisso que a gente vai abrir uma conta aqui. Você quer que a gente abra uma conta ao vivo, você escreve aqui embaixo o que quer. Mas imagina, antes do BDR, né, e a pessoa que queria comprar ação no exterior, ela precisava disso, abrir uma conta numa corretora. E o legal é isso, porque tem pelo menos duas corretoras voltadas para brasileiro, tá tudo em português, no appzinho lá que você baixa e abre em 15 minutos, manda a conta aqui, manda o dinheiro aqui no Brasil mesmo, no outro dia tá lá nos Estados Unidos. Uma TED simples. Uma TED. E aí, lógico, você ter que encaminhar alguns documentos, ser maior de idade, mas basicamente é isso. Mas é quase o mesmo processo de investir aqui também. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Pra falar a verdade, eu acho até mais fácil abrir uma conta na corretora lá do que aqui. As brasileiras, né? Você abrir conta na corretora americana mesmo, como a Megtrade, Charles Schwab, aí é um pouquinho mais complexo. Mas essas aí para brasileiro, como a Avenue, o Passifólio, muito fácil abrir conta, assim. Algumas pessoas ficam até desconfiadas, né? Porque é tão simples que eu lembro de várias pessoas comentando comigo, não confio muito nisso não, é muito fácil, né? Porque a gente, brasileiro, tá tão acostumado com a burocracia, difícil, né? Tudo ser difícil, que quando é fácil a gente estranha. Massa. E, obviamente, uma dúvida que surge na cabeça de todo mundo, a gente tá falando em dolarizar, né? Que é uma palavra linda, assim, acho que quando minha mulher for brigar comigo, eu vou falar, vamos dolarizar nossa conversa. Eu acho que vai mudar o tom da conversa. Mas, assim, me gera uma dúvida também, se a gente tá falando em dólar, eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir em REITs? $1. Se tiver $1 lá na sua conta agora, você começa a investir agora. Cara, que massa, então não precisa ter... Mas por que isso ele está falando? Porque existe a possibilidade de você comprar uma fração de uma ação. Você está entendendo? Uhum. Então vamos dizer que a ação custa $100. Você pode comprar um pedacinho de uma ação através dessas corretoras. Então, literalmente com $1 você consegue comprar... Então, se eu quiser começar hoje, eu não preciso juntar um super montante de dinheiro. Não precisa, Até porque a ideia original dos REITs é exatamente essa, né? Como eu falei aqui no início. É permitir que o investidor comum invista em portfólio imobiliário nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que seja, com um patrimônio pequeno, e poder participar disso aí, né? Legal. E aí, assim, o primeiro passo, como vocês falaram, eu tenho que abrir uma conta na corretora. Quais são os primeiros passos aí para eu começar a investir em REITs? Você tem que abrir essa conta na corretora, depois você envia o recurso, né? E aí, na corretora você tem um home broker, então, que é um aplicativo onde você dá a ordem de compra e venda. Aí você vai pesquisar as ações que você quer comprar, dos REITs que você quer comprar e dá a ordem lá. Não sei se você já viu aqueles filmes onde ficava aquele pessoal na bolsa de valores gritando com papel, gritando, né? Eu tô comprando, eu tô vendendo, ia pro meio, vou formar aquele bolo. Aquilo lá não existe mais. Hoje aquela gritaria passou por internet, né? Você chega lá Passou por digital. Tem lá a ordem, tem gente vendendo a tanto, gente comprando a tanto. E aí você dá a sua ordem ali de compra ou sua ordem de venda, conforme você queira, entendeu? Massa. E como é que eu faço para operar? Tem como operar pelo meu celular? Tem que ter um computador? Tudo pelo celular, pelo computador, com o jeito que quiser. Tiver acesso à internet. Acesso à internet. Massa. E assim, a gente até comentou um pouquinho antes aqui de começar, por trás das câmeras, essa questão da taxa cambial. Como é que funciona isso em relação à rentabilidade dos REITs? A questão é que o dólar, ao longo do tempo, como a gente já conversou antes aqui, ele tem subido, né? Então, me lembro que em 2007, 2008, eu viajei, comprei dólar, sei lá, 1,50 e pouco, 1,60. Então, a gente nunca vai acertar o câmbio. Ninguém sabe para onde o câmbio vai. Então, qual é a melhor estratégia? É você sempre estar mandando o dinheiro lá regularmente, fazendo seus aportes mês a mês ou de tempos em tempos, porque você vai estar pegando esse crescimento do dólar, né? Então, acho que essa seria... A variação do dólar você tem que... se você for se preocupar com o momento certo, cara, você não vai colocar dinheiro. Essa que é a realidade. Porque quando estava R$4 o dólar,
Achava caro demais. Muita gente falando, cara, vamos esperar. Eu comprei no final do ano vai ter 390, por exemplo. Vai ter as reformas e não sei o quê, né? Sim, a expectativa sempre tinha uma expectativa, não, vai melhorar por conta desse fator e tal, vamos esperar mais um pouquinho. E acaba aí que veio a pandemia, aí eu já fui logo para mais de 5, você tá entendendo? Então, se você for esperar a situação melhorar, você não coloca dinheiro. E assim, não é isso que vai fazer a diferença no longo prazo, mas sim sua regularidade em aportar, você colocando dinheiro lá todo mês, ou de tempos em tempos, é isso que vai fazer a diferença. E normalmente, por exemplo, quando vocês pensam nisso no caso, questão dos investimentos, vocês pensam em dólar ou vocês pensam em real? Tipo, estou colocando X reais para me render Y dólar, ou vocês já pensam no investimento como dólar? Cara, eu particularmente ainda penso em real porque eu ganho em real, né? Minha receita é em real, então... Sei lá, às vezes eu mando um recurso, isso aqui deu $1.000. Às vezes mando o mesmo recurso, isso aqui deu $600. Infelizmente, assim, mas eu não sei como é que é para vocês. Não, a minha cabeça já é em dólar, né? Eu só penso em dólar, porque... Aí quando você pensa, por exemplo, não, mês que vem eu quero me programar para investir $300. Porque é diferente, quando eu me programo para investir $300 mês que vem, é independente do real estar R$4 ou ele está R$10. Você está pensando em dólar. Outra coisa é eu pensar, não, vou investir R$1.000 e ver quanto você vai dar de dólar na época. Na hora que você aporta, né, que é a hora que você manda o dinheiro, realmente a cotação faz muita diferença, né? O spread ali, daquele dólar turismo e o dólar comercial ali que a gente vê em tela também faz diferença. Mas o que eu penso pessoalmente é que o investimento ele é algo que eu vou ter por longo prazo. Eu falo que o investimento em dólar é a última ratio, né? A última coisa que eu vou mexer no meu portfólio. A gente monta ali... Primeira coisa, a gente monta ali uma carteira, uma parte do nosso patrimônio que é reserva de emergência. Se eu ficar desempregado, tiver uma doença, qualquer coisa, eu tenho uma reserva ali que me mantém 6 meses, 1 ano. Tenho meus investimentos no Brasil também. E o dólar, ele é a última coisa que eu vou mexer em toda a minha parte de investimento, entendeu? Se eu precisar qualquer coisa, é a última coisa que eu vou trazer de volta, porque a ideia é que ele fique lá gerando mais patrimônio, entendeu? Ou seja, para um dia eu morar lá, ou seja, para fazer turismo, entendeu? Ou seja, para manter o meu rendimento. E aí quando a gente fala em REITs, eles têm exatamente essa vantagem de distribuir o dividendo. Então se eu monto um portfólio ao longo do tempo consistente e eu tenho uma rentabilidade muito boa nele, daqui a um tempo, 5, 10 anos que seja, eu consigo ter uma renda que me permita, de repente, até morar nos Estados Unidos sem precisar trabalhar, por exemplo. Então, por isso que hoje a minha mente acaba funcionando mais em dólar. Mas, todo sentido. E assim, uma última pergunta para encerrar o episódio de hoje, eu queria saber o seguinte, uma coisa, ela exclui a outra? Por exemplo, a gente está falando de dólar, obviamente todo brasileiro ele é aficionado pelo dólar, né? Então assim, investir em REITs é quase que um sinônimo de parar de investir no Brasil ou uma coisa anda junto com a outra? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Para mim as coisas são complementares, né, cara? Inclusive a gente ainda tem investimento, eu tenho uma parte boa no meu investimento do Brasil, o Ismael também. Então é aquela história, você não coloca todos os ovos na mesma cesta, é por isso que a gente diversifica. Então você não é obrigado a quando começar a investir em REIT, destinar todo o seu recurso para lá, né? Você pode com certeza investir no Brasil e investir nos Estados Unidos, nada impede. Até porque, na minha opinião, a gente ainda está no Brasil, né? A gente gasta em real, então... Recebe em real. A gente recebe em real, então, ao meu ver, é importante a gente não dolarizar tudo, né? A não ser, lógico, se eu vivesse hoje nos Estados Unidos, ganhasse em dólar, de repente eu tivesse meus investimentos só lá e investisse em outros países, porque o risco Brasil também é bem alto, né? Mas como a gente acaba morando aqui, a gente recebe em real, é muito interessante. Então, uma parte até razoável dos nossos investimentos no Brasil também. Massa. Pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. Eu acho que eu vou até mudar o nome do podcast para Dolarizando. Valeu. Dolarizando investimento. Obrigadão, Ismael. Obrigadão, Joaquim. E aguardo vocês no próximo episódio. Valeu. Um abraço. Abraço.